Então vamos lá para a coluna Zoou o Mundo. Vamos começar falando da ararinha azul. Acho que a Amanda vai puxar esse assunto aí para nós, né, Amanda? O que aconteceu? Isso. Bom, em primeiro lugar, obrigada aí pela abertura, né, pelo espaço para a gente estar falando desses temas tão importantes, né, zoologia, meio ambiente e também a paleontologia. E a gente trouxe uma notícia do mês passado, que é a soltura de 8 indivíduos de ararinha azul na natureza, porque a ararinha azul é uma ave, né, da família aí das araras, dos papagaios, periquitos, maritacas, que foi declarada extinta na natureza no ano de 2000, não é mesmo, Bruno? Exatamente, né? E aí é até interessante porque o pessoal aqui nos comentários estava falando que, pô, não aguento mais ver notícia ruim, né? Tomara que a gente tenha uma notícia boa hoje. Tá aí uma notícia ótima, né? Para alegrar a vida de todo mundo, que é uma espécie super carismática, super legal. Para quem assistiu a animação Rio, a ararinha azul é a espécie que é protagonista, né? Com o Blue e com a Jade. Eles aparecem aí tanto no primeiro como no segundo filme. E é uma espécie que chegou num nível de ameaça tão grande que até chegou a ser considerada extinta na natureza. O que significa estar extinto na natureza? Significa que ainda existem indivíduos em cativeiro, mas que na natureza, no seu ambiente natural, todos, absolutamente todos, morreram. Então, o que a gente está tentando fazer com essa espécie, pela primeira vez, pode ajudar a revolucionar os tratamentos e o que se faz com espécies ameaçadas de extinção daqui para frente. Então, lá no ano 2000, essa ararinha azul foi considerada extinta na natureza. E de uns anos para cá, o ICMBio, que é um órgão ligado ao Ministério do Meio Ambiente brasileiro, ele começou uma série de negociações com instituições alemãs. Então, essas instituições, elas apoiaram a ideia do Brasil, que seria, vocês pegam alguns desses bichos de cativeiro, cedem para a gente vai levar eles para um centro de reabilitação, e nesse centro de reabilitação nós vamos treiná-los novamente para que eles possam ser liberados na natureza. Então, foi isso que foi feito. Esse foi um processo com uma negociação bastante extensa. Demorou anos, né? E não concluiu ainda, né? Ainda tem negociação. Mas no ano de 2020, 52 ararinhas azuis, 52 indivíduos chegaram aqui no nosso país. E esse ano, no mês passado, depois de um intenso processo de reabilitação, aí nesse centro, né, no Centro de Reprodução da Ararinha Azul, lá na Bahia, na cidade de Curaçá, 8 indivíduos, os mais adaptados a esse treinamento, foram selecionados para ser soltos na natureza. Então, não é assim, soltou, acabou, vai viver sua vida, né? Eles foram soltos, mas eles ainda mantêm monitoramento desses animais. Então, os animais continuam sendo monitorados, ainda tem comida, né, perto ali de onde eles foram soltos, por causa dos animais irem se adaptando bem aos pouquinhos a essa nova vida, né? A voltar à vida em vida livre, que para eles é novidade, né? Eles nunca tiveram vida livre antes. Pois é, então... Pode falar, Só Lucas. fazer uma pergunta. Por que precisa tanto dessa adaptação, dessa readaptação? É porque vive em cativeiro e esquece de como que vive na vida natural, na natureza? Mais ou menos. Porque em cativeiro, os bichos recebem alimento, se eles estão doentes, eles recebem cuidados, então eles estão supervisionados o tempo todo. Agora, quando o bicho vai para a natureza, ele precisa caçar, né? Então, imagina um bicho que ficou aí anos, alguns deles até nasceram, né, em cativeiro, anos recebendo comida, de repente tendo que procurar sua comida, né? Suas sementes e tudo mais. E se virar por conta própria, se proteger de predadores, né? No cativeiro não tem predadores, eles estão ali, né, entre aspas, protegidos. E então, por isso que eles precisaram desse processo de 2 anos, né? E 2 anos ainda que foi pouco, assim, a gente até achou que ia ser mais, mas enfim, em 2020 chegaram essas 52 ararinhas, 26 machos, 26 fêmeas. Alguns deles se reproduziram, inclusive, dentro desse centro, né, lá em Curaçá, mas aí foi decidido que 8 desses indivíduos todos estavam aí aptos a voltar para a natureza. E uma coisa interessante, né, seguindo essa pergunta do Lucas, é pensar, nossa, por que é tão difícil adaptar a viver na natureza? A gente pode pensar por a gente. Quantos de nós hoje sobreviveríamos 1 ano na natureza se soltar a gente hoje,
Vai lá, se vira. A galera que não vai sobreviver, não. Se tiver o apocalipse zumbi aí, já era, né? Exatamente. Não é à toa que sobram poucos, né? Assim, né? Dos filmes de apocalipse. Porque é muito difícil sobreviver, mesmo pra gente, que estamos cheios de informação, a gente é super adaptável aos vários ambientes, mas viver na natureza é pauleira, né? É Com difícil. certeza. É bem difícil. E aí teve Vocês trouxeram aqui das araras azuis, né? Que tem um caso parecido aí. Isso. Na verdade, as araras azuis, né, existem 4 espécies, né, de araras azuis. Então, aqui a gente está falando é a ararinha azul, né, que foi extinta na natureza no ano de 2000 e que, se você olhar no mapa dela de ocorrência, ela ocorre em uma pequena região da Caatinga brasileira, né, na Bahia. Isso. Então, ela está nesse nível, né, ainda considerada extinta na natureza, ainda que esses 8 indivíduos foram liberados, mas o status dela ainda é de extinta na natureza. Mas aí você tem uma espécie que já foi completamente extinta mesmo, e extinta por completo, que é a arara azul pequena. Você não tem nenhum exemplar desse bicho vivo, nem na natureza, nem em cativeiro. Tanto que essa imagem que está aí representando ela é uma ilustração, né, do que um dia foi esse bicho. Ela ocorria no sul do Brasil, completamente extinta. E aí você tem outras 2 espécies de araras azuis, que é a arara azul grande, que talvez seja a mais conhecida, né, que é aquela que ocorre no Pantanal, por exemplo, aquela mais famosa, que está ameaçada de extinção, né, dentro de uma categoria que a gente chama de vulnerável. E uma outra arara azul, que é a arara azul de Lear, que também está ameaçada de extinção, mas é um pouco mais criticamente ameaçada. Ela também ocorre em uma pequena parte do território brasileiro, lá na Caatinga, e existem pouquíssimos exemplares na natureza. Então, deu para ver aqui que as araras azuis no Brasil são bem ameaçadas, né? E isso não acontece só com as araras. Dentro desse grupo que inclui as araras azuis, você tem as outras araras, periquito, papagaio, calopsita, cacatua. Todos esses animais, eles são animais muito visados pelo tráfico de animais. Então, logo em cima, aí no slide, a gente colocou uma foto, né, de periquitos sendo traficados, né, em condições assim péssimas. Muitos desses bichos morrem. Então, cerca de 1/3 desses bichos está ameaçado por conta do tráfico e por causa da caça também, né, que antigamente era pior. E um terceiro fator é a questão da destruição do habitat, que a gente vê cada vez mais acontecendo aqui no nosso país. Né, o desmatamento, né, as queimadas e tudo mais, tudo isso vai fazer com que esses bichos percam aí o seu habitat. A Neiva está perguntando, a ararinha azul está extinta da natureza, né? Da natureza, sim. Exatamente. Extinta na natureza. Ela tem em cativeiro, né? Então, pessoas que têm, principalmente fora do Brasil, principalmente da Alemanha, tem muita gente que tem esse bicho em cativeiro, e tem essas 8 aí que foram soltas mês passado na natureza. E sobre essa questão de bichos extintos na natureza, tem um bicho que é bem comum e pouca gente lembra, né, que está extinto na natureza, praticamente extinto, que são os cavalos. Cavalo é um animal que é considerado como extinto na natureza. Só tem uma população de cavalos livres no mundo, que são os cavalos de Przewalski, lá na Mongólia. E tem, tipo, poucos indivíduos, se não me engano, tem menos de 3 mil indivíduos. Quer dizer, é uma população tão pequena que em algum momento eles provavelmente vão ser extintos, naturalmente. Agora tem cavalo em tudo que é canto, né? Mas tudo em cativeiro, não na natureza. Mas aqueles cavalos selvagens que o pessoal fala, é a mesma espécie? O que tem hoje em dia de cavalo selvagem em alguns lugares, tirando esses da Mongólia, são cavalos domésticos que escaparam. Ah, tá. E fugiram, né? Então são animais que foram domesticados e fugiram de volta para a natureza. Mas não é a mesma espécie de cavalo selvagem que existia antes no passado. Eles passaram por uma série de mudanças de seleção, principalmente para ficar com as patas mais altas e facilitar a montagem em cima deles também. Nossa. E aí uma pergunta para a Amanda, que falou da ararinha azul. Qual que é a importância da gente preservar essas espécies, assim, e o que uma perda como a ararinha azul traz para o país ou para o mundo?
Pois é, isso entra naquela questão que você falou no começo, né? Por que que é importante a gente saber disso? E por que que é importante essa conquista, né, da ararinha azul tá voltando para a natureza? A gente tem que pensar que hoje a gente vive num período onde muitas espécies estão sendo extintas. Alguns pesquisadores falam até numa sexta grande extinção, né? Porque ao longo da história do planeta, a gente teve 5 grandes extinções em massa que dizimaram várias espécies de animais e plantas e outros organismos do nosso planeta. E tem essa teoria de que nós podemos estar entrando nessa sexta extinção, porque as taxas de extinção de espécies hoje, tanto de animal, vegetal, micro-organismo, estão muito altas, né? E isso tudo causa um enorme desequilíbrio para o planeta e para a gente, né? Toda vez que a gente fala assim, estamos acabando com o planeta, entre aspas, né? Estamos extinguindo a espécie, na verdade a gente está também dizimando a nossa própria espécie. E a gente sente isso na pele quando a gente fala das doenças, inclusive. E agora que a gente está vivendo aí em época de, né, pandemias e tudo mais, muitas dessas pandemias, ou enfim, outros surtos, né, de doenças, são causados por conta de desequilíbrio ambiental, por conta de desmatamento, por conta de catástrofes ambientais. Vocês aí devem lembrar do surto de febre amarela que a gente teve, por exemplo, alguns anos atrás, né, que fez com que a gente tivesse campanha de vacinação contra a febre amarela mais recentemente. Isso tudo depois do quê? Pouco tempo depois de estourar as barragens de Mariana e de Brumadinho, que aconteceu, né? Toda aquela catástrofe matou um monte de espécie de anfíbio e de larvas de peixes que se alimentam de mosquitos que causam, né, que transmitem, aliás, a febre amarela. Então, esses mosquitos saíram fora de controle e passaram a invadir regiões onde antes eles não eram tão comuns. E aí foi espalhando aí a malária por outros territórios, né? A febre amarela, né? A febre amarela, desculpe, confundi com malária, febre amarela. Eu na época, trabalhava com controle de dengue, só que, obviamente, a gente acaba trabalhando com febre amarela também, porque no meio urbano, quem transmite a febre amarela é o Aedes aegypti. E havia um risco muito grande, tinha estudo publicado sobre isso, né, de reintrodução da febre amarela urbana no Brasil. Se eu não me engano, foi erradicada na década de 47, se eu não me engano, eliminada do meio urbano, e havia um risco de reintrodução por causa disso. Inclusive, na cidade de Governador Valadares, em Minas Gerais, que era uma das cidades que a gente atendia na época, os casos de dengue, chikungunya e zika, eles tiveram a epidemia de chikungunya muito por causa do aumento de população de mosquito, que era uma coisa que a gente monitorava. Houve um aumento muito grande de população de mosquito logo após, no ano seguinte, ao rompimento da barragem de Mariana, e aí contaminou o Rio Doce. A gente acredita que houve sim um desequilíbrio ali em volta das cidades do Rio Doce, né? E no meio natural também. E é muito difícil comprovar que essa relação clara, mas existem evidências sim de que esses desequilíbrios, principalmente nesse caso, tenham levado ao surto de febre amarela, sim. E tem um outro ponto também, que a gente sempre comenta, que é a solução para muitos dos problemas de saúde que a gente tem hoje estão na natureza. Por exemplo, né, um dos remédios mais utilizados no mundo inteiro para controle de hipertensão arterial é o captopril, que ele é utilizado, a base dele é utilizada a partir do veneno de uma jararaca daqui de São Paulo, que é a jararaca ilhoa, que fica numa ilha lá de Itanhaém. Ilha Queimada Grande. A Ilha de Queimada Grande. Imagina se a gente nunca tivesse descoberto essa espécie. Imagina se a gente nunca tivesse testado o veneno dela. Né? E imagina quantas outras espécies de animais e plantas não têm princípios ativos dentro delas que a gente nem descobre, porque elas são extintas antes da gente ter a oportunidade de estudar elas. Então tem isso também, tem um potencial que a gente pode utilizar desses seres vivos que a gente ainda nem sabe. Inclusive, no caso da ararinha azul, essa restauração da espécie na natureza, né, pode restaurar também o equilíbrio daquele ecossistema ali da caatinga,
no sentido de que a gente sabe que muitas aves elas acabam sendo dispersores de sementes, porque elas se alimentam, né, de sementes e aí dispersam ali pelas fezes. De repente, elas podem estar dispersando aí sementes de plantas que podem ter algum princípio ativo aí que a gente ainda precisa estudar, né, que pode ter uso aí farmacêutico. Então, é um princípio de restaurar o ecossistema como um todo, né, partindo aí desse estudo de caso das ararinhas azuis. Então, a gente torce muito para que tenham outros exemplos aí de espécies que estavam sendo, né, declaradas como extintas, mas que tenham esses programas de restaurar a espécie, né? Então, a gente é muito otimista em relação a isso, apesar, né, da gente saber das taxas de extinções estarem altas, mas a gente confia muito nos profissionais que estão diante desse tipo de estudo de trabalho, de conservação, e a gente espera ouvir falar muito mais sobre esses casos aí no futuro. Para a gente fechar esse tema aqui, a Raquel está colocando aqui que faz mestrado em produtos naturais e a maior tristeza é o Brasil como referência de biodiversidade mundial, porém os recursos para as pesquisas são os mais escassos possíveis.